Ele era um príncipe destinado a casar sem amor. Ela, uma dama invisível, nascida do silêncio e da vergonha. Mas, quando seus olhos se cruzaram, o destino de dois reinos foi reescrito por amor. O céu de Valáquia parecia suspirar em cinza naquela manhã. Uma névoa fria serpenteava pelos corredores do castelo, penetrando pelas fendas das janelas de vitrais coloridos. O dia do juramento amanhecera com um silêncio cerimonial, o tipo de silêncio que pesa no peito. No grande salão do trono, sob tapeçarias com brasões antigos e candelabros acesos desde a alvorada, o príncipe Carl Roger de Valáquia mantinha os olhos baixos diante de seu pai, o imponente rei Dragon. Atrás do monarca, soldados perfilados e conselheiros vestidos em túnicas pesadas observavam com respeito contido e olhares calculistas. Carl trajava azul profundo e prata, as cores da casa real. Os ombros largos sustentavam o manto com honra, mas seus olhos melancólicos não escondiam a inquietude que crescia como tempestade presa entre as costelas. Hoje você sela não apenas seu futuro, mas o da coroa, declarou o rei, sua voz ecoando com autoridade entre as colunas do salão. O tratado com Skadi exige sua união com a princesa Laura, uma mulher de sangue nobre, bela, fértil, astuta. Você a aceitará como esposa e dela nos dará um herdeiro, por Valáquia, pelo trono. Carl ergueu os olhos lentamente, fitando o pai. Dentro de si, um campo em guerra. O dever marchava sobre o coração. Engoliu a palavra não como se fosse uma espinha atravessada na garganta. Eu juro, majestade, respondeu ele com voz firme e alma partida. Farei o que é esperado de mim. O rei concordou satisfeito, mas no íntimo do príncipe o juramento soava como uma morte. Naquela mesma tarde, enquanto os sinos da torre repicavam pelas colinas douradas de Valáquia, Carl cavalgava sozinho pelos campos que circundavam o castelo. As folhas do outono dançavam ao vento, tingidas de vermelho e cobre. Era o único lugar onde ele podia respirar. Casar-me com uma mulher que nunca vi, deitar ao lado de um corpo sem alma para mim, ter um filho que carregará o peso de um trono que sufoca. Esses pensamentos zumbiam como moscas em sua mente até que ele parou o cavalo junto ao lago de águas negras, espelho da sua dúvida. Ali desmontou e por um instante foi apenas homem, não príncipe, mas sim uma peça de um jogo político. Na manhã seguinte, o castelo se agitava em preparativos. A princesa Laura Bolivier, de Skadi, chegaria a Valáquia antes do entardecer. Ela viajara com uma comitiva extensa, trazida em carruagens adornadas com símbolos de gelo e lobo. Era a filha do norte e, onde passava, o frio parecia acompanhá-la. Carl a aguardava na escadaria principal. Ao vê-la sair da carruagem, notou sua beleza impactante. Cabelos negros como tinta de caligrafia antiga, pele alva como porcelana, olhos azuis gélidos e penetrantes.
Seus passos eram firmes e o sorriso uma lâmina afiada. Atrás dela caminhava uma jovem pálida, de postura recatada, vestida com um simples vestido. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque apressado. O olhar dela, no entanto, o olhar, era como uma brasa que relutava em apagar. Cal piscou. Laura se curvou com uma perfeição ensaiada. Alteza, disse ela com um sorriso que não alcançava os olhos. Espero que esteja satisfeito com a aliança que selaremos. Minha lealdade ao Senhor será imensurável. Antes que ele respondesse, a jovem atrás dela deixou cair um lenço. Cal, ao se abaixar para pegá-lo, suas mãos tocaram brevemente as da jovem. Foi um instante, nada além disso, mas foi o bastante para que Cal sentisse o mundo se inclinar em 1 grau. Desculpe, minha Alteza, murmurou ela sem ousar encará-lo. Seu nome? Perguntou ele, baixando o tom. Laura riu debochada. Oh, esta? Apenas Jane. Jane Forsyth, minha dama de companhia, filha da duquesa Anne. Ela está aqui apenas para cuidar dos meus vestidos e manter minha rotina em ordem. Não se incomode com ela, Vossa Alteza. É invisível. Mas Cal a tinha visto. E uma vez visto, não poderia mais esquecer. Naquela noite, Cal não dormiu. Repetia em pensamento o nome da mulher que não deveria notar. Jane Forsyth, a dama invisível, com mãos gentis e olhos feridos. O desejo ainda era apenas um sussurro, mas já começava a abrir fendas nas paredes do palácio onde o dever morava. E assim começava o seu fim, ou talvez o verdadeiro início. O jardim interno do castelo de Valáquia era conhecido por seu labirinto de rosas antigas. Rosas negras, vermelhas como sangue e branca como neve, que pareciam carregar os segredos de todas as rainhas que ali haviam passeado antes. Mas naquela manhã, não era uma rainha que se escondia entre os espinhos. Era Jane. Ela procurava refúgio entre as cercas vivas altas após mais uma noite em que a princesa Laura a tratara como um pano de chão. Palavras cortantes, zombarias sobre sua aparência e até ameaças veladas. Se eu descobrir que você sequer olhou para o meu noivo, eu mesma arranco esses seus olhos de cor nenhuma, dissera Laura na noite anterior, em um tom doce diante dos criados. Jane aprendera a calar, a abaixar a cabeça. Mas seu silêncio não era submissão, era sobrevivência. Ela agora se curvava para regar uma flor rara, uma orquídea de tom lilás que nascera torta como ela. E foi então que ouviu passos, lentos, firmes, diferentes do que costumava ouvir. Virou-se e ali estava ele. O príncipe Cal Roger, sem escolta, sem armadura, apenas ele e um olhar que parecia procurá-la há horas. Jane abaixou os olhos e se curvou como mandava o protocolo. Alteza, não gosto quando me chamam assim fora dos salões, disse ele com a voz baixa, quase rouca. Estamos cercados por flores, não por ministros. Pode me chamar apenas de Cal, por enquanto.
Ela ergueu o olhar surpresa. Perdoe-me, mas não sei se é adequado. Cal caminhou devagar até uma roseira branca e arrancou uma flor cuidadosamente. Nada sobre minha vida é adequado, Jana Forsett. Não foi adequado o juramento que fiz ontem. Nem é adequado o que sinto ao vê-la agora. Ela ficou imóvel, como uma estátua prestes a rachar. Eu sou apenas uma dama de companhia, senhor. Sua voz falhou. Não sou parte desse mundo e tampouco quero causar confusão entre o senhor e sua noiva. Cal sorriu de canto. A confusão não nasceu com você. Nasceu com a minha própria mentira, a de que eu poderia amar por decreto, a de que posso oferecer meu corpo, mas manter meu coração trancado. Ele entregou a rosa branca em suas mãos. Esta flor, dizem, só nasce quando há tristeza perto demais. Achei que combinaria contigo, mas não pelo pesar, pela força que há no teu silêncio. Jane segurou a rosa. Por um segundo, seus dedos roçaram os dele. O senhor está brincando com algo perigoso. E se eu estiver cansado de viver seguro? Ele sussurrou, dando um passo a mais, próximo demais. O coração dela batia tão alto que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, mas recuou um passo. Laura não é uma mulher que aceita perder. E eu não sou uma mulher com que um príncipe deva gostar. Cal ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse: talvez eu esteja cansado de dever. Talvez eu só queira desejar. Você me olha como ninguém mais me olha, como se me visse. E isso é raro demais para ser ignorado. Naquela noite, Jane se deitou com a rosa branca ao lado do travesseiro. Cal, por sua vez, encarou o teto de seu aposento como quem olha para a prisão que construiu com as próprias mãos. Ambos sabiam que algo havia começado ali e que não seria fácil fugir. As grandes portas do salão de festas foram abertas com pompa ao cair da noite. O castelo de Valáquia tremulava sob a luz dourada dos candelabros e as paredes de pedra fria se cobriam de tapeçarias e flores frescas. Era o baile da aliança, oferecido em honra ao noivado de Cal Roger e a princesa Laura de Skadi. Mas sob os risos havia farpas. Sob os aplausos havia inquietações. E entre os convidados, escondida entre babados e discrição, estava Jane Forsett. Ela vestia um vestido emprestado às pressas pela mãe. O penteado simples do cabelo não escondia sua beleza natural e, apesar da tentativa de se esconder, havia algo nela que brilhava mais do que os diamantes pendendo dos pescoços nobres. Cal anotou imediatamente. Seus olhos a buscaram entre a multidão como se nada mais importasse. E quando a encontrou, seu coração vacilou. Laura, de azul imperial e a coroa de safiras, percebeu. Ela sempre percebia tudo o que envolvia ela mesma. A vadiazinha está aqui, murmurou entre os dentes, sorvendo vinho sem desviar o olhar. Perfeita para uma humilhação pública. Cal se aproximou de Jane disfarçadamente.
O sótão estava cheio de dançarinos e a orquestra ecoava valsas antigas. Os dois pararam próximos a uma das colunas ornamentadas. "Você está linda", disse ele, com uma intensidade que queimava mesmo sob o frio do ambiente. Jane abaixou os olhos. "Devia dizer isso à sua noiva. Não consigo. Seria mentira." "E o que estamos fazendo, Cal? Isso é loucura. Isso é pecado." "Então me deixe ser pecador esta noite", sussurrou ele, pegando sua mão antes que ela fugisse. Mas, antes que pudessem se mover, uma voz cortou o salão como uma navalha em veludo. "Querida Jane!" exclamou Laura, sorrindo teatralmente. "Que surpresa maravilhosa tê-la aqui! E com esse vestido! Que ousadia encantadora! Onde será que encontrou tempo para se arrumar? Espero que não tenha usado as joias da criadagem." Risadinhas irromperam ao redor. Jane sentiu o chão desaparecer. A dor, invisível, começou a escorrer pelo canto de sua alma. Cal avançou um passo, mas Jane segurou seu braço discretamente. "Por favor", sussurrou. "Não aqui." Laura continuou. "Talvez a senhorita deseje dançar?" "Claro, se encontrar algum cavalheiro corajoso bastante para suportar." As palavras foram doces, o veneno mortal. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo para que mais pessoas descubram esse amor. Cal rompeu o protocolo. Deu um passo à frente e anunciou: "Eu dançarei com ela." O salão gelou. A música parou. Os olhos de todos se voltaram para o casal impossível. Jane tentou recuar, mas Cal a segurou com firmeza e respeito. "Me concederia esta dança?" "Cal, pelo amor dos deuses!" murmurou ela em pânico. "Jane, por favor." Sem saber como agir, ela aceitou dançar. E quando dançaram, foi como se o mundo parasse. Como se cada movimento dissesse o que eles não podiam dizer em voz alta. Ele a conduzia com leveza e proteção. Ela o seguia com hesitação e desejo. E, ao fundo, Laura apertava a taça até os dedos doerem. Seus olhos não choravam, eles queimavam. Horas depois, no Jardim dos Fundos, Laura rasgava pétalas entre os dedos. "Ele não vai me envergonhar e sair impune, e ela não vai roubar o que é meu." Ao lado dela, um conselheiro espiava. "Alteza, o que deseja que façamos?" Laura se virou lentamente com um sorriso cruel nos lábios. "Faça com que Jane desapareça, para sempre." A madrugada caíra como um véu de chumbo sobre Valáquia. A dança acabara. Os salões estavam vazios. Mas o castelo não dormia. Não naquela noite. Jane Forset, ainda com o vestido amassado e as mãos trêmulas por causa da dança proibida, caminhava pelos corredores laterais rumo aos aposentos discretos onde dormia. Seus passos eram leves, mas sua alma pesada. No peito latejava uma emoção confusa entre a culpa e o encantamento. Ela tocava os próprios lábios como se quisesse apagar o calor dos olhos de Cal. Como se pudesse arrancar o desejo recém-nascido da carne.
Isso não é para mim, murmurou para si enquanto apagava as velas do quarto. Mas, naquele exato momento, a porta foi arrombada com um estalo seco. 3 homens encapuzados a agarraram antes que ela pudesse gritar. A rosa branca que Cal lhe dera, ainda repousando sobre a mesa, caiu no chão, esmagada por uma bota. Jane foi envolta em um manto escuro, sufocada pelo próprio medo, arrastada pelos corredores como um segredo que deveria desaparecer. No dia seguinte, o castelo acordou com rumores. A dama de companhia da princesa Laura desapareceu. Alguns dizem que fugiu por vergonha. Outros que foi expulsa por seduzir o príncipe. Mas Carl Roger não acreditava em boatos. Ele sentia. Quando soube da ausência de Jane, correu aos seus aposentos. Tudo ali estava como antes, menos o perfume dela. Era como se a essência tivesse sido arrancada à força. Caída no chão, a rosa esmagada. Aquilo foi mais que eloquente que qualquer grito. Isso não foi uma fuga, sussurrou Cal. Isso foi um sequestro. Ele foi até o rei, invadindo o conselho sem cerimônia. Onde está ela? Rugiu com o olhar inflamado. O rei Dragon se ergueu furioso. Está fora de si, Cal. Está esquecendo quem você é. Sei muito bem quem sou. Sou um homem apaixonado. Um homem que descobriu que pode amar mesmo tendo sido treinado para obedecer. E estou dizendo que alguém levou Jane à força. O rei Aclis de Skadi ordenou a remoção dela. Laura exigiu. Ele atendeu. Não podíamos recusar sem declarar guerra. Cal recuou como se tivesse levado um golpe. Então, todos sabiam? Era necessário, para sua proteção, para o bem da coroa, para o bem da coroa e o apodrecimento do meu coração. Cal saiu, cavalgou pela noite, procurou rastros, mas nada. Jane Fawcett havia sido engolida pelas sombras. Longe dali, em um castelo solitário nas montanhas geladas de Skadi, Jane estava trancada. Seus cabelos foram cortados à força, sua janela dava para o vazio branco do desfiladeiro. Ela chorava sem som. Eu sou o erro que nunca deveria ter nascido, murmurava. Um amor que o mundo nunca quis permitir. Mas a história não terminaria assim. Em Valáquia, alguém também sofria. Alguém que até então vivia para se manter invisível. A duquesa Anne Fawcett, mãe de Jane, ouvira o boato. E ela não era uma mulher que aceitava ver sua filha ser arrastada para a escuridão como se fosse poeira sobre o tapete da nobreza. Então é isso que desejam? Afastar a minha filha? Mais uma vez esconder a vergonha do passado como se ela fosse um erro? Ela pegou uma carta antiga, selada e escondida há mais de 20 anos, e murmurou com os olhos marejados. Que os deuses me perdoem, mas é hora de contar a verdade. Jane não era qualquer dama de companhia. Ela era sangue real. Ela era filha ilegítima do próprio rei Aclis de Skadi. E Anne estava pronta para destruir a paz entre reinos, se fosse necessário, para salvar sua filha da ruína. A carruagem da duquesa Anne Fawcett partiu de Valáquia
antes do amanhecer. Não houve avisos, não houve despedidas, só o estalo das rosas sob os cascalhos e o ranger de uma alma ferida de mãe que já fora paciente demais. O destino? O trono gelado de Skadi. O objetivo? Falar olho no olho com o homem que havia virado as costas à própria filha. No castelo glacial de Skadi, o rei Áqueles caminhava pelos corredores de mármore azul com seu ar de costume, nobre, distante e sempre acima de qualquer acusação. Quando anunciaram a chegada da duquesa Anne, ele franziu a testa. Sem agendamento? Perguntou ao mordomo. Alteza, ela está exigindo uma audiência. E trouxe consigo um documento lacrado com o selo real, antigo. O rei empalideceu. Mande-a entrar. Anne entrou com passos decididos. O vestido escuro contrastava com os cabelos prateados e presos com elegância. Nos olhos, a cólera contida de quem guardou segredos por tempo demais. O rei tentou se manter imperturbável. Duquesa Anne não esperava sua visita. Não esperava porque acha que eu continuaria aceitando sua covardia. Ele suspirou. Veio tratar de Jane. Não, vim tratar da sua filha. Ela jogou sobre a mesa o envelope selado. O rei não se moveu por alguns segundos. Depois, com os dedos trêmulos, rompeu o selo. Dentro estava a carta que ele mesmo escrevera 22 anos antes. Aos cuidados de Anne Fawcett, confio esta criança nascida de erros e paixão. Que cresça em silêncio, que seja protegida da vergonha. Ele ergueu os olhos para a duquesa, pálido como mármore. Você guardou isso todos esses anos? Guardei, porque prometeu me proteger, porque jurou que ela viveria sem sofrer por algo que não pediu para ser. Mas agora a tiraram de mim, a sequestraram, humilharam. E se não fizer o que é certo, eu revelarei tudo. Anne, uma única palavra minha e os reinos saberão que o rei de Skadi mentiu por 2 décadas. Sua filha rejeitada, criada como serva da mulher que a destratava. E o príncipe de Valáquia, apaixonado por sangue nobre sem saber. Quer mesmo que isso se torne público? O rei passou a mão pelas testas e pelos cabelos brancos. O que quer? Quero minha filha de volta. Quero que a trate como princesa. Quero que reconheça que o erro foi seu, não dela. Ele fechou os olhos. A vergonha lhe caiu como uma avalanche. Então, seja feito. Na manhã seguinte, uma nova carruagem partia. Mas desta vez, não para o exílio. Jane, ainda batida, foi conduzida de volta a Valáquia. Só que agora ela era outra, não mais dama de companhia. Não mais Sombra, mas Jane de Skadi, filha ilegítima do rei, herdeira da verdade e dona do coração de um príncipe. Em Valáquia, Cal treinava com espadas para tentar calar a dor. Cada golpe no ar era uma pergunta. Onde está você, Jane? Por que me arrancaram o direito de te amar? E então, naquela tarde cinzenta, quando o portão principal se abriu, ele a viu. Ela desceu da carruagem sem uma palavra, mas com os olhos cheios de tudo o que havia sido calado. Cal caminhou até ela,
sem se importar com a multidão ou o protocolo. Você está viva, murmurou com voz rouca. Estou, e sou mais do que pensava. Sou mais do que permitiram que eu fosse. Para mim, você sempre foi tudo. Ele tocou o rosto dela devagar. Eu sonhei com este momento todas as noites. Jane abaixou os olhos por um instante. E se eu te dissesse que agora carrego um nome de realeza? Eu beijaria tua boca com mais reverência. Mas te amaria da mesma forma que te amei quando achava que era apenas uma sombra. Eles se abraçaram com a urgência de quem esperou demais. Mas o vento trouxe um arrepio. Ao longe, entre sombras e espinhos, uma carruagem azul marinho deixava a estátua. Dentro, a princesa Laura sorria. Então, querem me tirar tudo? Que comecem os jogos. O castelo de Valak havia mudado. Jane não era mais ignorada nos corredores. Os criados abaixavam a cabeça em sinal de respeito. Os conselheiros a chamavam de princesa reconhecida, ainda que com os lábios apertados. Mas havia um perfume no ar, o cheiro acridoce de falsidade e inveja. E em meio aos sorrisos forçados da corte, havia um silêncio mais perigoso do que qualquer palavra. Laura Bolivier não fora vista nos últimos dias. Mas o que ninguém sabia é que Laura não recua. Ela recua para atacar melhor. Cal e Jane caminhavam junto pelos jardins reais. Era o fim da tarde e o céu se tingia de dourado e vinho. As mãos entrelaçadas, o riso tímido, a troca de olhares com promessas silenciosas. Havia amor ali e paz. Cal parou diante da fonte de ancestrais onde reis e rainhas de Valak costumavam selar votos. Ele se virou para ela. Jane, desde que te vi, soube que havia algo além da política e do trono. Algo que eu precisava tocar com os dedos, com a alma. Você aceitaria caminhar a meu lado não como sombra, mas como estrela? Jane sorriu. Um sorriso que carregava tudo o que ela sofreu e superou. Eu aceitaria, mesmo que o mundo tentasse nos separar de novo. Mesmo que o amor não fosse a maior guerra que já enfrentamos. Cal a beijou ali, diante da fonte, selando um compromisso sem alianças, mas mais forte que ferro. Eles não sabiam que alguém os observava entre as colunas do pátio superior. Laura. Ela mordeu o lábio até sangrar. Querem ver um escândalo? Eu darei um escândalo. 2 dias depois, o salão real foi reaberto para um banquete oferecido em honra à nova fase entre Skadi e Valak. O rei Dragon, relutante, mas pressionado pelos acontecimentos, ordenara a recepção. Laura olhou ao redor e fez um sinal. Um servo trouxe uma carta e a entregou discretamente ao rei Dragon. Apenas sugeri que investigasse melhor. Afinal, muitos dizem que uma filha ilegítima pode herdar mais do que um nome. Pode herdar a desonra da mãe. Todos no salão prenderam o ar. A tensão podia ser cortada como um punhal. O rei Dragon leu a carta com as sobrancelhas pesadas. Depois, lançou um olhar a Jane, não de ódio, mas de dúvida. Jane sentiu o golpe. Está tentando destruir minha honra com mentiras?
Laura sorriu. Eu não preciso mentir. Basta que alguém acredite no que eu digo. Cal segurou a mão de Jane com mais força. Mesmo que o mundo inteiro duvide dela, eu nunca duvidarei. Horas depois, no quarto de Jane, ela chorava em silêncio. Cal entrou devagar e a encontrou de joelhos diante da janela aberta. O vento balançava as cortinas como se fossem véus. Eles vão me destruir, Cal. Eles vão espalhar essas mentiras até que eu me torne algo que nunca fui. Cal se ajoelhou ao lado dela e a tomou nos braços. Jane, escute-me. Você não é o que dizem. Você é o que eu vejo. E é a mulher que me salvou de um casamento sem alma. É a que me mostrou que o amor não nasce de decretos, mas de olhares. Ela chorou contra o peito dele. Estou com medo. E eu estarei com você até o último suspiro. Mas, fora do quarto, Laura sorria novamente. Se as palavras não forem suficientes, usarei outras armas, até que ela caia, ou até que Valáquia sangre. A noite havia descido sobre Valáquia com um silêncio que não era vazio, mas sagrado. As estrelas, tímidas, despontavam entre nuvens finas. Uma brisa suave balançava os véus das sacadas, como se até o vento caminhasse com cuidado naquela hora. Carl Roger, ainda vestido com as roupas formais do banquete, subiu pelas escadas laterais do castelo, guiado pela luz tênue que escapava por debaixo da porta do quarto de Jane. Ele não bateu, apenas abriu. Jane estava de costas, diante da lareira acesa. O vestido leve de cetim deslizava por suas curvas com doçura, mas o que mais tocava a Cal era a fragilidade do gesto. Ela segurava a rosa branca murcha entre os dedos, a mesma flor que ele lhe dera nos jardins dias antes de tudo desmoronar. Eu pensei que tivesse perdido você para sempre, ele disse suavemente. Ela se virou devagar. E eu pensei que se voltasse, você estaria diferente, com medo, com vergonha de mim. Ele caminhou até ela, devagar, como quem se aproxima de um altar. Jane, você foi a única verdade em meio a todas as mentiras. Ela baixou os olhos, lutando contra o turbilhão que sentia. Laura está espalhando veneno. Eu sei que isso pode nos prejudicar. Você pode me perder. Você pode perder seu título, sua coroa. Cal se aproximou a centímetros dela. Tocou seu rosto com as pontas dos dedos e, com a voz embargada, sussurrou. Eu posso perder o mundo inteiro, Jane, mas não vou perder você. Ela levantou os olhos e nele encontrou tudo. A dor, o desejo, a promessa. Os lábios se tocaram, primeiro com hesitação, depois com urgência. Era como se estivessem calando todas as palavras, curando todas as feridas com aquele beijo. As mãos dele passearam por seus ombros, pelas costas nuas, pelas costelas que tremiam com cada suspiro. Ela desfez os laços do vestido como quem desamarra o passado. Ele removeu sua armadura como quem renuncia à guerra. Quando seus corpos se encontraram, não houve luxúria, houve reverência. Eu não sou perfeita, Cal, murmurou ela entre suspiros.
E é isso que me faz te amar ainda mais. A lareira iluminava a pele dela como ouro vivo. Ele a beijava devagar, como se quisesse memorizar cada linha, cada suspiro, cada gemido baixo que escapava de sua boca. Ela o acolheu em si com um sussurro. Te pertencer é como respirar. E ele assegurou com firmeza e doçura, como se o amor deles fosse o único império que desejava governar. Naquela noite, fizeram amor como quem sela um destino. E quando adormeceram nus e entrelaçados, havia paz no quarto. A única paz que encontraram em meio à tempestade do mundo. Mas, do lado de fora, sob a sombra de uma estátua, alguém os vigiava com os olhos injetados de ódio. Laura. Ela apertava nas mãos uma caixa pequena com um anel dourado dentro. Um presente que nunca foi entregue. Vocês acham que me venceram, mas eu ainda tenho meu trunfo. E o que Laura preparava não era mais intriga. Era vingança com gosto de sangue. O sol ainda nem havia nascido quando o castelo de Valáquia foi envolvido por sons metálicos. Os portões foram abertos às pressas. Guardas correram pelos corredores. Criados cochichavam. E os sinos da torre soaram 3 vezes. 3 toques de guerra. Mas não era guerra externa. Era guerra de sangue. Cal acordou com um estalo. Jane ainda dormia, serena, com o rosto colocado ao seu peito. Ele tocou seus cabelos e murmurou: "Fique aqui, eu volto em instantes." Vestiu-se rapidamente e seguiu pelos corredores frios até a sala do trono. O que viu o fez perder o chão. No centro do salão, um jovem de olhar âmbar e cabelos escuros, como a noite, ajoelhava diante do rei Dragon. Ao lado dele, um emissário de Shadi e Laura, de pé, com um sorriso triunfante nos lábios. "O que significa isso?" indagou Cal, com uma voz carregada de ameaça. O rei Dragon ergueu a mão para silenciar a sala. Seus olhos estavam sombrios, tensos e envelhecidos. "Cal, este jovem chama-se Tristan. Ele é meu filho." O mundo parou. Cal sentiu o corpo pesar, a cabeça girar, os joelhos quase cederem. "O quê?" 28 anos atrás, continuou o rei com a voz embargada. "Durante uma missão diplomática ao norte de Shadi, cometi um erro. Uma mulher simples, do povoado gelado de Varnak. Eu a amei, mesmo que por pouco tempo. E depois fui embora, sem saber que ela esperava um filho." "E agora simplesmente aparece?" Cal sussurrou incrédulo. "E é reconhecido?" "Não por escolha", interrompeu Laura, "mas por direito. Este é o filho mais velho, o verdadeiro herdeiro de Valáquia." O salão explodiu em murmúrios. Os nobres, espantados. Os soldados, inquietos. Cal encarou o jovem. Tristan estava imóvel, sem arrogância, mas com firmeza. Um brilho silencioso de sofrimento habitava seus olhos. "Eu não pedi por isso", disse ele. "Vivi como caçador e ferreiro. Só estou aqui porque me disseram que minha existência mudaria o reino." Cal se virou para o pai. "E o senhor vai mesmo entregá-lo o que seria meu? Vai apagar minha história? Vai apagar Jane?" O rei Dragon se levantou, pesado como uma montanha em ruínas. "Você escolheu o amor, em vez da política, e por isso colocou tudo em risco. Seu casamento não é bem visto pela corte.
A aliança com os Cadi se desfez. A confiança foi quebrada. E agora, com este jovem aqui, o povo começa a se dividir. Então vai me tirar a coroa, gritou Cal. Vai me destituir? Vai me trocar? O rei silenciou. Cal encarou Laura. Ela sorria como quem vence sem esforço. Tudo isso é obra sua, ele sussurrou. Você trouxe esse rapaz para cá apenas para me derrubar. Laura respondeu com voz doce. Eu não precisei inventar nada, Cal. A verdade apenas chegou. E você não estava pronto para ela. Naquela noite, Cal se trancou nos aposentos. Jane, ao seu lado, via o homem que amava desmoronar por dentro. Eles querem tirar de você o que é seu, disse ela, tocando sua face. Eles querem apagar tudo o que construímos, respondeu ele, com os olhos marejados. E eu não sei se posso lutar contra o meu próprio sangue. Jane se aproximou e o beijou na testa. Então lute por nós, mesmo que eles tentem arrancar sua coroa. Nunca deixarão de ver o brilho que só você tem. E se me tornarem nada, ainda será meu tudo. Comente abaixo, se você também já viveu um amor que precisou lutar contra tudo. Mas do outro lado da muralha, Laura se encontrava com o conselheiro secreto. Agora que Cal está fora do jogo, sussurrou ela, prepare os documentos. Tristan será rei. E quando Tristan for rei, eu serei a rainha. Mas ele mal a conhece. Ah, meu caro, homens criados no frio precisam de calor. E eu saberei dar a ele o que ele nunca teve. Ambição. O clima em Valáquia era de incerteza. Os salões estavam frios, mesmo com o fogo aceso. E o trono parecia mais vazio do que nunca. O rei Dragon havia anunciado uma audiência pública para discutir a possível sucessão. O povo cochichava. Os nobres tomavam partidos em silêncio. A corte estava rachada. Cal, calado e sombrio, preparava-se para o inevitável, a humilhação. Mas não contava com o fogo que ardia ao seu lado. Jane entrou sozinha no salão do trono. Seus passos eram leves, mas firmes. Usava um vestido de cetim com um manto esvoaçante que arrastava pelo chão. Não havia coroa, nem joias. A única coisa que brilhava nela era a convicção. Antes que se fale de coroa ou sucessão, disse com a voz clara, atravessando a sala como uma flecha de prata. Quero dizer quem é Cal Roger. Os olhares se voltaram para ela. O rei Dragon franziu a testa. Laura sorriu, esperando um escândalo. Cal, parado perto das colunas, olhou para Jane com dor e surpresa. Este homem, continuou ela sem hesitar, é o príncipe que recusou uma aliança política para não cometer um crime contra o próprio coração. É o homem que enfrentou o pai, os nobres e o destino para não me negar. É o herdeiro que não deseja poder, mas sim justiça. E você? Interrompeu Laura, cruzando os braços. É a princesa bastarda, filha de um pecado e criada entre as criadas. Por que deveria te ouvir? Jane respirou fundo. Caminhou até o centro do salão e encarou todos. Porque enquanto vocês me julgavam pela origem, ele me viu pelo que sou. E se um príncipe pode amar alguém como eu, então talvez seja ele o único digno de governar um povo tão dividido. O salão silenciou. Jane então se virou para o rei. Sua Majestade,
Se Cal for destituído, a história não dirá que o novo herdeiro chegou. Dirá que o trono de Valáquia tem medo do amor. Cal caminhou até ela devagar, tocou sua mão diante de todos e, com os olhos marejados, disse: "Obrigado por ser mais forte do que eu, Jane." Mas, no alto das escadas, um homem descia em silêncio. Tristan. Vestia-se ainda com roupas humildes, mas agora trazia um colar real no pescoço, presente do rei, como símbolo de seu reconhecimento. Ele parou diante do trono e olhou para Cal. "Eu não quero ser rei", disse com firmeza. Todos se entreolharam. "Eu não pedi por este nome. Não desejei esta guerra de irmãos. E quanto mais vejo o que carregas nos ombros, Cal, mais compreendo que tu foste criado não apenas com sangue real, mas com alma de rei." Cal se aproximou. "Tristan, o trono é teu, mas se permitir, lutarei até o lado. Não como inimigo, não como sombra, mas como irmão." Cal hesitou por um segundo. Depois, com um gesto solene, abraçou Tristan diante da corte. O salão explodiu em murmúrios. Mas ali, diante de todos, dois homens que podiam ter se odiado selavam uma aliança. E Laura, ao fundo, sentiu o coração escapar sob os pés. Ao anoitecer em sua câmara escura, Laura derrubava taças de vinho contra as paredes. "Irmãos, unidos? Não! Isso não estava nos meus planos. Eles me arrancaram o trono, mas eu ainda tenho minha última arma." Ela abriu uma caixa dourada. Dentro, um frasco pequeno, transparente, silencioso, mortal. "Se o amor deles é tão puro, então vamos ver quanto tempo dura sem vida." A noite era fria. A cerimônia de noivado seria no dia seguinte. Os corredores estavam tranquilos, a corte recolhida, o povo em expectativa. E no coração do castelo, a esperança nascia devagar, como flor entre pedras. Jane penteava os cabelos diante do espelho. Seu reflexo parecia mais forte, mais cansado. As últimas semanas foram intensas, amargas, doces, inesquecíveis. Sobre a penteadeira descansava o convite dourado para a cerimônia. O futuro a esperava. Ela sorriu. "Amanhã, meu amor, seremos de fato um só." Mas, naquele instante, um leve estalo na porta fez sua espinha gelar. Ela se virou, devagar. "Cal, é você?" Silêncio. Mais um estalo. Ela se levantou e caminhou até a porta. Girou a chave. E, ao abri-la, viu Laura. Linda, com um vestido esvoaçante, os cabelos soltos como serpente da noite. "Laura, o que faz aqui?" "Vim te parabenizar, Jane. Amanhã você será a mulher mais poderosa de Valáquia, a futura rainha, a amante oficial do príncipe sedutor." Ela sorriu. "Não é isso que todos nós queríamos?" Jane deu um passo atrás, sentindo algo estranho nos olhos da rival. "Você está embriagada?" Laura entrou no quarto sem ser convidada. Suas mãos tremiam levemente. "Não, estou livre. Finalmente livre da necessidade de fingir. E sabe por quê?" Ela se aproximou, tirando da manga um pequeno frasco de vidro. "Porque você, Jane Fawcett, roubou tudo o que era meu. E ninguém me tira o que é meu, sem pagar com a própria vida." Jane recuou. "Você está louca. Louca de amor, louca de raiva,
louca de ver uma bastarda ocupando meu lugar. Laura abriu o frasco. O líquido era claro como uma lágrima, inodoro e imortal. Jane se virou para correr, mas Laura foi mais rápida. Empurrou-a contra a parede e tentou forçar o líquido entre os seus lábios. As duas caíram sobre o chão, entre móveis tombados e velas balançando. Jane gritou, lutando com toda a força. Mas então a porta foi arrombada. Cal entrou com a espada em punho. Tristan logo atrás. Jane! Laura parou, ofegante, com o frasco em mãos. Jane chorava, caída com a camisola rasgada e arranhões nos braços. Ela tentou me matar, sussurrou Jane com os olhos cheios de dor e terror. Cal avançou com uma tempestade. Você ousou! Sua voz não era de um príncipe, era de um leão ferido. Laura ergueu o frasco. Dê mais um passo e jogo em mim mesma. Prefere que eu morra como Marte? Mas, antes que pudesse decidir, Tristan atirou uma adaga. Precisa, silenciosa, certeira. O frasco caiu das mãos de Laura e se espatifou no chão. Ela gritou. Caiu de joelhos. Vocês destruíram tudo! Tudo! Eu era a escolha real! Cal a encarou com nojo e pena. Você foi a escolha do medo, mas o amor venceu você. Laura foi levada sob custódia em silêncio. Seu reinado de terror havia acabado. Mas Jane ficou nos braços de Cal, tremendo, suando frio, chorando como uma menina assustada. Eu ia morrer sem me despedir de você. Cal a apertou contra si, com lágrimas nos olhos. Nunca mais deixarei que toquem em você. Tristan, à porta, observava com tristeza e respeito. O mundo ainda é cruel, irmão. Mas desta vez vocês venceram. Na madrugada seguinte, o vento trouxe um alívio ao castelo. Laura fora enviada para o exílio perpétuo em uma ilha distante de Skadi, onde os dias eram eternos e os espelhos proibidos. E o amor, mais uma vez, sobrevivera. Mas, no horizonte, entre nuvens douradas e promessas de sinos, um novo dia surgia, o dia do casamento real. O céu de Valáquia nunca estivera tão azul. As flores pendiam das varandas em cascatas de cor. O perfume das gardênias se misturava aos incensos dos templos. E os sinos tocavam como se os próprios deuses abençoassem aquele dia. Nos jardins centrais do castelo, um altar de pedra branca fora erguido entre roseiras ancestrais. Ali, diante da história, Cal Roger de Valáquia esperava. Trajava vestes reais bordadas com fios de prata, mas em seu olhar não havia arrogância, havia ternura. Os músicos tocavam suavemente. O povo se aglomerava nas bordas do castelo. E os nobres, antes desconfiados, agora observavam com respeito. Se você está gostando dessa história, compartilhe este vídeo com seus amigos. E então, ela apareceu. Jane Forset, vestindo um vestido marfim leve como névoa, com mangas que ondulavam como as asas e um véu rendado que capturava a luz do sol. Nenhuma coroa pesava sobre sua cabeça. Apenas flores do campo e a beleza da mulher que renasceu. Quando ela caminhou pelo corredor ladeado de espelhos d'água, os olhos de Cal marejaram. Cada passo dela parecia dizer: eu sobrevivi, eu venci.
e agora sou tua. O sacerdote ergueu as mãos. Valáquia testemunha hoje não a união de títulos, mas de almas. Que este matrimônio seja mais que política, mais que cerimônia. Que seja a lembrança eterna de que o amor é mais forte que o poder. Cal segurou as mãos de Jane. As suas tremiam. Antes de ser príncipe, eu era um homem perdido, disse ele, a voz embargada. Filho da obrigação, prisioneiro de promessas que não eram minhas. Mas então você apareceu, Jane, com o olhar de quem conhece a dor, mas ainda assim escolhe o amor. Eu sou seu, para sempre. Jane respirou fundo. Nunca achei que merecesse isso. O altar, o olhar, a promessa. Mas você me ensinou que o amor não é merecimento, é coragem. E por você, Cal, eu seria corajosa quantas vezes fossem necessárias. As lágrimas escorriam por rostos escondidos entre o povo. Até o rei Dragon, sentado ao lado de Tristan, inclinou-se discretamente para enxugar os olhos. O sacerdote então pronunciou: se há alguém aqui que conteste esta união, que fale agora. Silêncio. Ou que se cale para sempre. Um sopro de vento balançou os véus de Jane. E então pode beijar sua esposa. Cal retirou o véu com as mãos firmes. E o beijo que veio não foi de cena, foi de verdade. Com os olhos fechados e o coração aberto. O povo aplaudiu, os sinos dobraram, os pássaros alçaram o voo. Jane sorriu contra os lábios dele e sussurrou: agora somos um. Cal a ergueu nos braços, e seremos até o fim dos tempos. Na noite do banquete, sob o céu estrelado, Cal fez um último brinde. A Valáquia, que foi salva não por espadas, mas por uma mulher que ousou amar mesmo sendo desprezada. A Jane, minha luz, minha rainha, minha eternidade. E quando se recolheram pela última vez nesta história, ele disse: te escolhi, e escolheria 1000 vezes, mesmo que me custasse tudo. Ela respondeu: você me salvou da humilhação diária que eu sofria nas mãos da princesa Laura Cal, quando conquistou meu coração, meu príncipe sedutor. E enquanto os sinos tocavam ao longe, a história de um príncipe sedutor terminou como toda boa história de amor deveria terminar, com um beijo eterno. Inscreva-se no canal Histórias e Amores e receba toda semana uma nova paixão para aquecer sua alma.